E aí, bauzeiros, tudo tranquilo? Quando se fala em desenhos animados dos anos 80, um título que vem sempre à mente é DuckTales, né? Diz aí. Esse desenho foi um grande sucesso na época e até hoje é lembrado com carinho por quem cresceu assistindo às aventuras do Tio Patinhas em busca de tesouros e riquezas ao redor do mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que fez de DuckTales um desenho marcante e o que torna tão especial até hoje. Fica nesse vídeo que é pura nostalgia. Em setembro de 1987 ia ao ar pela primeira vez o desenho DuckTales. A série foi um dos maiores sucessos da Disney até hoje, e me diz aí, dificilmente você não ligava a TV ansioso para assistir as aventuras dos patos mais famosos do mundo quando chegava da escola, né? E aquela musiquinha da abertura já fazia a gente grudar na TV. Velhos castelos, belos duelos, DuckTales, são os caçadores de aventuras. Aqui no Brasil, o desenho foi exibido pelo SBT de 1988 a 96. Nesse período, ele passou por diversos programas infantis da emissora, como Sessão Desenho, Casa da Angélica, Bom Dia e Companhia e a saudosa TV Cruz. Anos depois, em 2009, o desenho voltou a ser exibido, dessa vez lá na TV Globinho da Rede Globo. A série durou 4 temporadas em um total de 100 episódios. Além disso, ainda rendeu um filme, lançado em 1990, DuckTales e o Tesouro da Lâmpada Perdida. Apertem os cintos. Seus personagens prediletos estreiam no primeiro longa-metragem. DuckTales, o filme O Tesouro da Lâmpada Perdida. A história toda é baseada no personagem Tio Patinhas, dos quadrinhos de Carl Barks. Esse provavelmente foi o período em que o pato milionário ganhou mais fãs. Tio Patinhas era o pato mais rico do mundo e também um pão duro de mão cheia, sempre disposto a aumentar sua fortuna. Sua primeira aparição foi como personagem secundário em uma revista do Pato Donald em 1947. Aos poucos, ele se tornou um personagem importante e ganhou sua própria revista. Seu nome original, Scrooge McDuck, e seu personagem foram inspirados em Ebenezer Scrooge. O personagem principal da história é um conto de Natal de Charles Dickens. É bem provável que você já tenha assistido alguma obra sobre o velho rico e rabugento que encontra os espíritos dos natais presentes, passado e futuro. Inclusive, o próprio Patinhas já teve um especial de Natal vivendo esse personagem. DuckTales foca no nosso bilionário solitário Patinhas, que vivia na cidade de Patópolis, quando seu sobrinho, o Pato Donald, resolve entrar para a marinha e deixa com ele seus sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Enquanto eu estiver na marinha, meninos, obedeçam ao seu tio Patinhas. Mas ele é tão sovino. É, mas ele é da família. Tudo bem, Luquinho? Tudo bem, tio Donald. Junto com o tio-avô Patinhas, os garotos caem no mundo vivendo aventuras, caçando tesouros, viajando no tempo e tudo isso sem deixar, claro, de proteger a fortuna dos ladrões que querem roubar seu rico dinheirinho. O Guinho, Zezinho e Luizinho são espertos trigêmeos que agora passam a viver com seu tio-avô Patinhas. No desenho eles são ótimos escoteiros mirins e quando surge uma necessidade sempre recorrem a seu fiel manual, o que acontece com frequência. Como já disse, os três são os sobrinhos do Pato Donald, filho de sua irmã mais nova, Dumbella Pato, que deixou os pequenos com o tio e nunca mais os buscou. A identidade do pai dos patinhos é desconhecida. Nisso, Donald acaba sendo a figura paterna para os meninos. E o tio-avô, Tio Patinhas, é como se fosse um avô para eles, já que o ricaço é como um pai para Donald. Como seus tios, os meninos são patos brancos antropomórficos, com bicos e pés amarelo-laranja. Para diferenciar os personagens, cada um usa uma cor diferente. O Guinho é o líder da turminha, está sempre usando vermelho. Já Zezinho é o mais esperto, a sua cor é o azul. E Luizinho, o mais criativo, sua cor é o verde. A princípio, os meninos foram criados somente para provocar o famoso temperamento de Donald, mas a fórmula deu tão certo que eles se tornaram figuras importantes para Donald e Patinhas em suas aventuras. Claro que, como todo bom desenho, o elenco de vilões também tem que representar, né, pessoal? E DuckTales contava com a galerinha da pesada. Entre as principais ameaças aos nossos heróis temos Pão Duro McMoney, o rival do Tio Patinhas, os Irmãos Metralha, um grupo de vilões que sempre tentavam assaltar a Caixa Forte, onde Patinhas guardava seu dinheiro. Mas os planos dos bandidos nunca davam certo. Maga Patológica, uma feiticeira que quer derreter a todo custo a primeira moeda que Tio Patinhas ganhou na vida, a moeda número 1, para conseguir um amuleto que fará dela a pata mais rica do mundo. Qual era seu vilão favorito de DuckTales? Me diz aí nos comentários. Em 2017, a Disney resolveu ressuscitar a franquia em um reboot que durou 3 temporadas num total de 69 episódios.
Acontece que algumas coisas foram modificadas no desenho e não agradaram os fãs que acompanhavam a série original. Nessa aventura, o Pato Donald entra em contato com seu tio Patinhas depois de uma briga que já durava 10 anos e pede que ele cuide de seus sobrinhos netos, Huguinho, Zazinho e Luizinho por um dia, já que Donald conseguiu um emprego novo e terá que se afastar. A presença dos recém-chegados na mansão McPato reavivou o espírito de aventuras de Patinhas, levando o grupo a realizar muitas novas expedições de caça ao tesouro, enquanto os sobrinhos e sua nova amiga, Patrícia Vanderpato, tentam descobrir o real motivo da treta entre Donald e Patinhas, e também o porquê do misterioso sumiço de Dambela Pato, a mãe dos meninos. Assim como o traço mais moderno do desenho, a abertura da nova animação também não agradou muitos fãs da série. Quem faz história e leva a glória, DuckTales, caçadores de aventuras, DuckTales. Mesmo chamando a musa do axé Ivete Sangalo para dar um up e dar voz ao tema. Corajosos, destemidos, DuckTales. O que aconteceu, pessoal, é que a letra da música tema teve que ser modificada, possivelmente por conta de direitos autorais. E eu explico o motivo. A versão que a gente não cansava de ver na tela do SBT tinha um tema que foi encomendado pelo dono da emissora, Silvio Santos. Quando a série foi lançada pela Disney em VHS nos anos 90, ela teve a letra da abertura ligeiramente modificada, possivelmente por conta de algum tipo de direito de uso que o SBT tinha sobre a série clássica. Saca só. A vida é como um furacão aqui em Patópolis, muito laser e avião e turma muito forte. Logo, meus caros bauzeiros, a letra da música de DuckTales em 2017 foi alterada por conta dessa questão de direitos autorais. Mas isso, claro, não tira o brilho da série que marcou nossa infância, né? Por isso a garotada só quer DuckTales. É isso, curtiu relembrar esse puro sabor da infância que é DuckTales? Me diz aí qual outro desenho você quer ver sendo tirado de dentro desse baú. Se gostou desse conteúdo, não esquece do mega like, que impulsiona nosso baú a chegar a mais e mais nostálgicos. Até o próximo vídeo daqui a pouquinho, um abraço!